e dos fundamentos do Estado. Artigo 1º. O Estado de São Paulo, integrante da República Federativa do Brasil, exerce as competências que não lhe são vedadas pela Constituição Federal. Artigo 2º. A lei estabelecerá procedimentos judiciários abreviados e de custos reduzidos para as ações cujo objeto principal seja a salvaguarda dos direitos e liberdades fundamentais. Artigo 3º. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que declararem insuficiência de recursos. Artigo 4º. Nos procedimentos administrativos, qualquer que seja o objeto, observar-se-ão, entre outros requisitos de validade, a igualdade entre os administrados e o devido processo legal, especialmente quanto à exigência da publicidade, do contraditório, da ampla defesa e do despacho ou decisão motivados. Título 2º da Organização dos Poderes. Capítulo I. Disposições preliminares. Artigo 5º. São poderes do Estado, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Parágrafo 1º. É vedado a qualquer dos poderes delegar atribuições. Parágrafo 2º. O cidadão, investido na função de um dos poderes, não poderá exercer a de outro, salvo as exceções previstas nesta Constituição. Artigo 6º. O município de São Paulo é a capital do Estado. Artigo 7º. São símbolos do Estado a bandeira, o brasão de armas e o hino. Artigo 8º. Além dos indicados no artigo 26 da Constituição Federal, incluem-se entre os bens do Estado os terrenos reservados às margens dos rios e lagos do seu domínio. Capítulo 2º. Do Poder Legislativo. Seção I da Organização do Poder Legislativo. Artigo 9º. O Poder Legislativo é exercido pela Assembleia Legislativa, constituída de deputados, eleitos e investidos na forma da legislação federal, para uma legislatura de 4 anos. Parágrafo 1º. A Assembleia Legislativa reunir-se-á, em sessão legislativa anual, independentemente de convocação, de 1º de fevereiro a 30 de junho e de 1º de agosto a 15 de dezembro. Parágrafo 2º. No primeiro ano da legislatura, a Assembleia Legislativa reunir-se-á, da mesma forma, em sessões preparatórias, a partir de 15 de março, para a posse de seus membros e eleição da mesa. Parágrafo 3º. As reuniões marcadas para as datas fixadas no parágrafo 1º serão transferidas para o primeiro dia útil subsequente, quando recaírem em sábado, domingo ou feriado. Parágrafo 4º. A sessão legislativa não será interrompida sem aprovação do projeto de lei de diretrizes orçamentárias e sem deliberação sobre o projeto de lei do orçamento e sobre as contas prestadas pelo governador, referentes ao exercício anterior. Parágrafo 5º. A convocação extraordinária da Assembleia Legislativa far-se-á, 1. Pelo presidente, nos seguintes casos: a. Decretação de estado de sítio ou de estado de defesa que atinja todo ou parte do território estadual. b. Intervenção no estado ou em município. c. Recebimento dos autos de prisão de deputado, na hipótese de crime inafiançável. 2. Pela maioria absoluta dos membros da Assembleia Legislativa ou pelo governador, em caso de urgência ou interesse público relevante. Parágrafo 6º. Na sessão legislativa extraordinária, a Assembleia Legislativa somente deliberará sobre a matéria para a qual foi convocada, vedado o pagamento de parcela indenizatória de valor superior ao subsídio mensal. Artigo 10. A Assembleia Legislativa funcionará em sessões públicas, presente, nas sessões deliberativas, pelo menos 1/4 de seus membros, e nas sessões exclusivamente de debates, pelo menos 1/8 de seus membros. Parágrafo 1º. Salvo disposição constitucional em contrário, as deliberações da Assembleia Legislativa e de suas comissões serão tomadas por maioria de votos, presente a maioria absoluta de seus membros. Parágrafo 2º. O voto será público. Artigo 11. Os membros da mesa e seus substitutos serão eleitos para mandato de 2 anos. Parágrafo 1º. A eleição far-se-á, em primeiro escrutínio, pela maioria absoluta da Assembleia Legislativa. Parágrafo 2º. É vedada a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente. Artigo 12. Na constituição da mesa e das comissões assegurar-se-á, tanto quanto possível, a representação proporcional dos partidos políticos com assento na Assembleia Legislativa. Artigo 13. A Assembleia Legislativa terá comissões permanentes e temporárias, na forma e com as atribuições previstas no regimento interno. Parágrafo 1º. As comissões, em razão da matéria de sua competência, cabe: 1. Discutir e votar projetos de lei que dispensarem, na forma do regimento interno, a competência do plenário, salvo se houver, para a decisão deste, requerimento de 1/10 dos membros da Assembleia Legislativa. 2. Convocar secretário de Estado, sem prejuízo do disposto no artigo 52-A, para prestar pessoalmente, no prazo de 30 dias, informações sobre assunto previamente determinado, importando crime de responsabilidade e ausência sem justificação adequada. 3. Convocar dirigentes de autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações instituídas ou mantidas pelo poder público, para prestar informações sobre assuntos de área de sua competência, previamente determinados, no prazo de 30 dias, sujeitando-se, pelo não comparecimento sem justificação adequada, às penas da lei. 4. Convocar o Procurador-Geral de Justiça, o Procurador-Geral do Estado e o Defensor Público-Geral, para prestar informações a respeito de assuntos previamente fixados, relacionados com a respectiva área. 5. Acompanhar a execução orçamentária. 6. Realizar audiências públicas dentro ou fora da sede do Poder Legislativo. 7. Receber petições, reclamações, representações ou queixas, de qualquer pessoa contra atos ou omissões das autoridades ou entidades públicas. 8. Velar pela completa adequação dos atos do Poder Executivo que regulamentem dispositivos legais. 9. Tomar o depoimento de
Autoridade solicitar o de cidadão. 10. Fiscalizar e apreciar programas de obras, planos estaduais, regionais e setoriais de desenvolvimento e, sobre eles, emitir parecer. 11. Convocar representante de empresa resultante de sociedade desestatizada e representante de empresa prestadora de serviço público concedido ou permitido, para prestar informações sobre assuntos de sua área de competência, previamente determinados, no prazo de 30 dias, sujeitando-se a comparecimento, sem adequada justificação, às penas da lei. Parágrafo 2º. As comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos no regimento interno, serão criadas mediante requerimento de 1/3 dos membros da Assembleia Legislativa, para apuração de fato determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões, quando for o caso, encaminhadas aos órgãos competentes do Estado para que promovam a responsabilidade civil e criminal de quem de direito. Parágrafo 3º. O regimento interno disporá sobre a competência da Comissão Representativa da Assembleia Legislativa que funcionará durante o recesso, quando não houver convocação extraordinária. Seção 2ª dos Deputados. Artigo 14. Os deputados são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Parágrafo 1º. Os deputados, desde expedição do diploma, serão submetidos a julgamento perante o Tribunal de Justiça. Parágrafo 2º. Desde expedição do diploma, os membros da Assembleia Legislativa não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável. Nesse caso, os autos serão remetidos dentro de 24 horas à Assembleia Legislativa, para que, pelo voto da maioria de seus membros, resolva sobre a prisão. Parágrafo 3º. Recebida denúncia contra deputado, por crime ocorrido após a diplomação, o Tribunal de Justiça dará ciência à Assembleia Legislativa que, por iniciativa de partido político nela representado e pelo voto da maioria de seus membros, poderá, até a decisão final, sustar o andamento da ação. Parágrafo 4º. O pedido de sustação será apreciado pela Assembleia Legislativa no prazo improrrogável de 45 dias do seu recebimento pela mesa diretora. Parágrafo 5º. A sustação do processo suspende a prescrição, enquanto durar o mandato. Parágrafo 6º. Os deputados não serão obrigados a testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas em razão do exercício do mandato, nem sobre as pessoas que lhes confiaram ou deles receberam informações. Parágrafo 7º. A incorporação às Forças Armadas de deputados, embora militares e ainda que em tempo de guerra, dependerá de prévia licença da Assembleia Legislativa. Parágrafo 8º. As imunidades de deputados subsistirão durante o estado de sítio, só podendo ser suspensas mediante o voto de 2/3 dos membros da Assembleia Legislativa, nos casos de atos praticados fora do recinto dessa Casa, que sejam incompatíveis com a execução da medida. Parágrafo 9º. O deputado ou a deputada, sempre que representando uma das comissões permanentes, comissões parlamentares de inquérito ou Assembleia Legislativa, neste último caso mediante deliberação do plenário, terá livre acesso às repartições públicas, podendo diligenciar pessoalmente junto aos órgãos da administração direta e indireta e agências reguladoras, sujeitando-se os respectivos responsáveis a sanções civis, administrativas e penais previstas em lei, na hipótese de recusa ou omissão. Parágrafo 10º. No caso de inviolabilidade por quaisquer opiniões, palavras, votos e manifestações verbais ou escritas de deputado em razão de sua atividade parlamentar, impende-se o arquivamento de inquérito policial e o imediato não conhecimento de ação civil ou penal promovida com inobservância deste direito do Poder Legislativo, independentemente de prévia comunicação ao deputado ou à Assembleia Legislativa. Parágrafo 11. Salvo as hipóteses do parágrafo 10º, os procedimentos investigatórios e as suas diligências de caráter instrutório somente serão promovidos perante o Tribunal de Justiça, e sob seu controle, a quem caberá ordenar toda e qualquer providência necessária à obtenção de dados probatórios para demonstração de alegado delito de deputado. Artigo 15. Os deputados não poderão, desde expedição do diploma, firmar ou manter contrato com pessoa jurídica de direito público, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviço público, salvo quando o contrato obedecer a cláusulas uniformes, aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remunerado, incluindo os de que sejam demissíveis ad nutum, nas entidades constantes da linha anterior. Segunda, desde a posse, ser proprietários. Controladores ou diretores de empresa que goze de favor decorrente de contrato com pessoa jurídica de direito público, ou nela exercer função remunerada, ocupar cargo ou função de que sejam demissíveis ad nutum, nas entidades referidas na linha do inciso patrocinar causa em que seja interessada qualquer das entidades a que se refere a linha do inciso ser titulares de mais de um cargo ou mandato eletivo federal, estadual ou municipal. Artigo 16. Perderá o mandato deputado, que infringir qualquer das proibições estabelecidas no artigo anterior. Segunda, cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar. Terceira, que deixar de comparecer, em cada sessão legislativa, a terça parte das sessões ordinárias, salvo licença ou omissão autorizada pela Assembleia Legislativa. Quarta,
que perder ou tiver suspensos os direitos políticos. V. Quando decretar a justiça eleitoral, nos casos previstos na Constituição Federal. Sexta, que sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado. Parágrafo 1º. É incompatível com o decoro parlamentar, além dos casos definidos no regimento interno, o abuso das prerrogativas asseguradas ao deputado ou a percepção de vantagens indevidas. Parágrafo 2º. Nos casos dos incisos 1º, 2º e 6º deste artigo, a perda do mandato será decidida pela Assembleia Legislativa, por votação nominal e maioria absoluta, mediante provocação da mesa ou de partido político representado no Legislativo, assegurada a ampla defesa. Parágrafo 3º. Nos casos previstos nos incisos 3º a 5º, a perda será declarada pela mesa, de ofício ou mediante provocação de qualquer dos membros da Assembleia Legislativa ou de partido político nela representado, assegurada a ampla defesa. Artigo 17. Não perderá o mandato o deputado. Inciso 2º. Investido na função de ministro de Estado, governador de território, secretário de Estado, do Distrito Federal, de território, de prefeitura de capital ou chefe de missão diplomática temporária. Inciso 2º. Licenciado pela Assembleia Legislativa por motivo de doença ou para tratar, sem subsídio, de interesse particular, desde que, neste caso, o afastamento não ultrapasse 120 dias por sessão legislativa. Parágrafo 1º. O suplente será convocado nos casos de vaga, com a investidura nas funções previstas neste artigo ou de licença superior a 120 dias. Parágrafo 2º. Ocorrendo vaga e não havendo suplente, far-se-á eleição, se faltarem mais de 15 meses para o término do mandato. Parágrafo 3º. Na hipótese do inciso 1º deste artigo, o deputado poderá optar pelo subsídio fixado aos parlamentares estaduais. Artigo 18. O subsídio dos deputados estaduais será fixado por lei de iniciativa da Assembleia Legislativa, na razão de, no máximo, 75% daquele estabelecido, em espécie, para os deputados federais, observado que dispõe os artigos 39, parágrafo 4º, 57, parágrafo 7º, 150, inciso 2º, 153, inciso 3º, e 153, parágrafo 2º, inciso 1º, da Constituição Federal. Parágrafo único. Os deputados farão declaração pública de bens, no ato da posse e no término do mandato. Curta e compartilhe com seu amigo concurseiro que precisa de uma ajudinha. Para outros materiais que podem te ajudar a conseguir a aprovação, é só clicar no link abaixo do vídeo. Até logo!